Espécies de inconstitucionalidade. Já aprendemos que o controle de constitucionalidade tem como objetivo final avaliar se uma lei ou ato normativo do poder público é ou não inconstitucional. Havendo desconformidade com a Constituição, a norma será considerada inconstitucional e, portanto, inválida. A doutrina busca classificar, segundo diferentes critérios, as variadas formas de manifestação de inconstitucionalidade. Vejamos. Inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão, inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal, inconstitucionalidade total e parcial, inconstitucionalidade direta e indireta, inconstitucionalidade originária e superveniente. Na inconstitucionalidade por ação, o desrespeito à Constituição resulta de uma conduta positiva de um órgão estatal. Exemplo, a edição de uma lei contrária à Constituição. Na inconstitucionalidade por omissão, por sua vez, verifica-se a inércia do legislador frente a um dispositivo constitucional carente de regulamentação por lei. Ocorre isso quando o legislador permanece omisso diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, obstando o exercício do direito. Exemplo é o artigo 37, inciso 7, que fala da greve dos serviços públicos, dos servidores públicos. Como até hoje essa lei não foi elaborada, estamos diante de uma inconstitucionalidade por omissão. É bom lembrar aqui que o Supremo Tribunal Federal decidiu que, enquanto não houver norma específica para regulamentar a greve dos servidores públicos, aplica-se a regra dos empregados normais, que é a Lei 7.783 de 89. A inconstitucionalidade material, ou também conhecida como norma estática, ocorre quando o conteúdo da lei contraria a Constituição. Seria o caso, por exemplo, de uma lei que estabeleça que a autoridade policial poderá, mediante ordem judicial, ingressar na casa de uma pessoa durante o período noturno. Ora, sabemos que a Constituição Federal prevê que, mesmo com a ordem judicial, o ingresso na casa de uma pessoa deve ocorrer durante o dia. Percebe que o conteúdo dessa norma é contrário à Constituição? Cabe destacar que a denominação nomoestática se dá em função de o vício material se referir à substância da norma, tendo caráter estático. A inconstitucionalidade formal ou nomodinâmica, por sua vez, caracteriza-se pelo desrespeito ao processo de elaboração da norma, preconizado pela Constituição. Como exemplo, citamos a edição de lei proposta por deputado federal, mas cuja iniciativa era privativa do presidente da República. A denominação nomodinâmica se dá em função de um vício formal decorrer da violação ao processo legislativo, o que traz consigo uma ideia de dinamismo-movimento. A inconstitucionalidade formal poderá ser de três tipos: orgânica, formal propriamente dita, ou formal por violação a pressupostos objetivos do ato. Inconstitucionalidade formal, orgânica, ela decorre da inobservância da competência legislativa para a elaboração do ato. Exemplo, lei municipal, que trata de direito penal, será inconstitucional por ser essa matéria de competência privativa da União, conforme o artigo 22, inciso 1 da Constituição. A inconstitucionalidade formal propriamente dita decorre da inobservância do processo legislativo, seja na fase de iniciativa ou nas demais fases. Se o vício ocorrer na fase de iniciativa, ter-se-á o chamado vício formal subjetivo. É o caso, por exemplo, de iniciativa parlamentar de projeto que modifique os efetivos das Forças Armadas. Essa competência é exclusiva, ou seja, é reservada ao presidente da República, sendo este o único que pode iniciar o processo legislativo sobre a matéria. Caso contrário, o projeto sofrerá de vício formal subjetivo, insanável pela sanção do presidente da República. Por outro lado, caso esse vício se dê nas demais fases do processo legislativo, ter-se-á o vício formal objetivo. É o caso, por exemplo, de não obediência ao quórum de votação da emenda constitucional, que é exigido 3/5 em 2 turnos em cada casa legislativa. Nesse caso, a emenda votada padecerá de vício formal objetivo. Inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo. Decorre da inobservância de pressupostos essenciais
para a edição de atos legislativos. Por exemplo, as medidas provisórias, para serem editadas, deverão atender aos requisitos de urgência e relevância, artigo 62, caput da Constituição. Com esses requisitos, caso esses requisitos não sejam atendidos, haverá inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo. Outro exemplo que podemos apontar diz respeito à criação de municípios por lei estadual. Há alguns requisitos para isso, artigo 18, parágrafo 4º, dentre os quais a realização de um plebiscito com as populações envolvidas. Caso a lei estadual crie um município sem a realização prévia de um plebiscito, estaremos novamente diante de uma inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo. A inconstitucionalidade total fica caracterizada quando o ato normativo for considerado, em sua totalidade, incompatível com a Constituição. Nesse caso, todo o conteúdo da norma padecerá de vício. A inconstitucionalidade parcial, por sua vez, ocorrerá quando apenas parte do ato normativo for considerada inválida. Em regra, um vício formal gera a inconstitucionalidade total do ato normativo. Ora, se houve o desrespeito ao processo legislativo ou mesmo a repartição de competência, o ato normativo restará inteiramente prejudicado. A doutrina considera, todavia, que existe a possibilidade, excepcional, de um vício formal acarretar a inconstitucionalidade parcial de um ato normativo. Suponha, por exemplo, que seja editada uma lei ordinária tratando de matéria típica de lei ordinária, mas que em um de seus artigos trata de matéria reservada à lei complementar. Apesar de possuir vício formal, essa lei padecerá de inconstitucionalidade parcial. No Brasil, o Poder Judiciário pode declarar a inconstitucionalidade parcial de fração do artigo, parágrafo, inciso, alínea ou até mesmo sobre uma única palavra ou expressão do ato normativo. Trata-se do chamado princípio da parcelaridade. A declaração de inconstitucionalidade parcial pode abranger parte de artigo, parágrafo, inciso, alínea ou até mesmo uma única palavra ou expressão. A declaração de inconstitucionalidade parcial é diferente do veto parcial do presidente a projeto de lei. O veto parcial deverá abranger texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Cabe destacar, todavia, que a declaração de inconstitucionalidade parcial não poderá modificar o sentido e o alcance da lei, sob pena de ofensa à separação dos poderes. Princípio que impede o Poder Judiciário de atuar como legislador positivo. Em outras palavras, a declaração de inconstitucionalidade parcial pode recair até mesmo sobre palavra ou expressão isoladas, mas isso não poderá subverter por completo o sentido da norma. E a inconstitucionalidade direta e indireta? Quando um ato normativo primário violar a Constituição, estaremos diante de uma inconstitucionalidade direta. Os atos normativos primários são leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias e decretos. Assim, quando um ato normativo primário violar a Constituição, estaremos diante de uma inconstitucionalidade direta. É direta porque a aferição de validade da norma é realizada comparando-a diretamente com o texto constitucional. Nesse caso, há uma incompatibilidade, uma frontal incompatibilidade com o texto da Constituição. A aferição da validade da norma é realizada comparando-a diretamente com o texto constitucional. Por outro lado, quando um ato normativo secundário violar a Constituição, estaremos diante de uma inconstitucionalidade indireta, ou seja, reflexa. Isso porque os atos normativos secundários não retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Assim, quando um decreto executivo violar a Constituição, será hipótese de inconstitucionalidade indireta. É importante ressaltar que para o STF só existe a inconstitucionalidade direta, ou seja, a desconformidade de norma primária com a Constituição, a chamada inconstitucionalidade indireta, em que um ato normativo secundário, um decreto, expedido pelo presidente da República, por exemplo, ofende a Carta Magna. É considerada pelo Pretório Excelso mera ilegalidade. Isso porque a norma secundária tem sua validade aferida a partir da norma primária e não da Constituição, segundo a ofensa esta apenas indireta.
Há que se mencionar também a existência da chamada inconstitucionalidade por arrastamento, também conhecida por derivada, consequencial, por atração, considerada por alguns autores uma espécie de inconstitucionalidade indireta. Se em um determinado processo a norma principal for declarada inconstitucional, todas as normas dela dependentes também deverão ser consideradas inconstitucionais. E a inconstitucionalidade originária e superveniente. Quando a norma parâmetro for anterior à norma objeto da impugnação, estaremos diante de uma inconstitucionalidade originária. Exemplo, hoje é publicada uma lei que viola o texto original da Constituição Federal. Por outro lado, quando a norma parâmetro for posterior à norma objeto da impugnação, será caso de inconstitucionalidade superveniente. Suponho que hoje seja promulgada uma emenda constitucional que é contrária ao texto de uma lei editada em 2005. Essa lei padecerá de inconstitucionalidade superveniente. No estudo do controle de constitucionalidade, é importante sabermos a classificação mencionada. No entanto, o STF entende que no Brasil não existe inconstitucionalidade superveniente. Assim, em nosso ordenamento jurídico, não há possibilidade de uma lei se tornar inconstitucional. A promulgação de uma nova Constituição ou de uma emenda constitucional irá revogar as leis que com elas forem incompatíveis. Por outro lado, as leis compatíveis serão recepcionadas pela nova Constituição ou emenda constitucional.